Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo. Eu vou iniciar o ano fazendo um vídeo sobre os 5 livros que mais me marcaram em 2019, no ano passado. Já vou dizer quais são esses 5 livros, que aí se você não precisa ficar esperando o vídeo todo para saber quais são. E a ideia do vídeo é comentar uma ou duas coisas que me saltaram mais aos olhos, à mente e ao coração, enquanto eu li esses livros. Então, os 5 livros que eu selecionei para trazer em ordem cronológica do que eu li eles foram Drawdown Project, do Paul Hawken, que é também uma pesquisa em um site que se autoproclama, né, o primeiro plano compreensivo para a reversão de mudanças climáticas. Segundo, Trópicos Utópicos, do Eduardo Janetti, um filósofo economista brasileiro simplesmente sensacional, pensando o futuro do Brasil à luz do que está acontecendo no Brasil e no mundo, de uma forma linda e poética. Escravidão, do Laurentino Gomes, que já é um best-seller no Brasil, é um livraço. Good Economics for Hard Times, do Banerjee e da Esther Defoe, que foram os dois dos 3 prêmios Nobel de Economia em 2019. E o Measuring What Counts, que é 10 anos depois do relatório Sen, Fitoussi e Stiglitz, um relatório importante que falava sobre crescimento econômico. Agora é o Fitoussi, o Stiglitz e a Duran, que é a estatística-chefe da OCDE, escreveram esse livro no que eles estão chamando de Agenda Além PIB, que é muito interessante. Então eu vou falar um pouquinho de cada um desses livros, começando pelo Drawdown Project. Qual a ideia do Drawdown Project? Então, estamos em face, né, nos deparando com o colapso climático, já estamos vivendo isso e as consequências para frente vão ser imensas. E a questão é o que a gente pode fazer sobre isso. O Drawdown Project, então, juntou um monte de organizações, enfim, de todas as áreas que você possa imaginar, vale a pena ver lá no site deles. E aí elencaram 80 iniciativas que eles entendem que são muito importantes para a gente reverter mudanças climáticas, que falam desde construção até uso de energia, até uso da terra, alimentação, educação, enfim. Pegaram uma gama realmente bem variada dessas 80 iniciativas e falaram assim, bom, projetaram cenários e tal, vou super reduzir aqui, tá? Falando assim, bom, então quanto vai custar cada uma dessas iniciativas, qual o impacto que elas podem gerar do ponto de vista de fixação de carbono na Terra, por isso drawdown, que significa trazer para o chão, né? Então trazer para o chão carbono, quanto vai custar e qual é o lucro ou prejuízo que a gente vai ter fazendo isso como governos ou como iniciativa privada. É muito legal, vale a pena dar uma olhada lá. O site, principalmente, eu nem recomendo o livro, eu recomendo mais o site deles, onde você vai poder ir a fundo, mais a fundo até do que o livro vai em cada uma dessas iniciativas e também vai poder selecionar o que faz mais sentido para vocês dar uma olhada. Bom, são duas coisas que eu quero trazer para vocês aqui desse livro. Uma que não me saltou aos olhos, porque eu já imaginava, mas é um tema que está próximo do meu coração e que eu quero mostrar para vocês, e outro que realmente foi surpreendente para mim. Então aí na tela vocês estão vendo as top 28 iniciativas que têm ou tecnologias ou enfim vertentes de trabalho, que seja produtos, mercados, em ordem de quanto que vai conseguir ou reduzir de carbono de emissão de carbono ou de trazer da atmosfera para a Terra de carbono. Todas as que estão em verdinho aí tem a ver com alimento e uso da terra. Então, como que a gente ocupa a terra, como que a gente cultiva o nosso alimento e o que a gente faz com o nosso alimento e do que a gente se alimenta. Eu estou trabalhando com alimento há quase 10 anos agora e cada vez mais próximo da terra, e também me mudei da cidade para viver no campo justamente porque esse tema mexe muito comigo e eu acho que aí, em especial no Brasil, bom, primeiro tem muita coisa acontecendo, muita mesma da agricultura sintrópica, agrofloresta, enfim, vários movimentos bem bacanas de permacultura e tal, que eu quero de alguma forma participar, aprender. Mas dois, o Brasil é uma potência mundial, né, hoje nos seus, entre muitas aspas, recursos naturais. Então acho que a gente tem tanto uma responsabilidade como uma oportunidade imensa. Então se vocês forem ver aí no ranking,
reduzir o resíduo que a gente gera de alimentação. O Brasil é um dos campeões. É uma dieta baseada em plantas, né, ou rica em plantas, mas não só isso, né, as florestas tropicais, agricultura regenerativa. Uma que eu gosto muito é esse managed grazing, né, que é manejo holístico do solo. Então, não sei se você sabe, mas o boi, que é considerado um dos grandes vilões aí do desmatamento, da emissão de metano e tal, você pode usar boi para reverter processos de desertificação. Usa cabras também, enfim, animais podem reverter processos de desertificação, e isso já está sendo feito aí ao redor do mundo. Então, muita coisa legal, e isso para mim só me confirmou, né, que se a gente quer reverter mudanças climáticas, sim, uma matriz energética mais limpa é importante, até por outros motivos, inclusive sociais, e outras questões também, mas o uso da terra e o nosso alimento é aí o grande elefante branco, pelo menos na minha leitura e aparentemente aqui do Jordan também. E a segunda questão, e aí essa sim chamou bastante, assim, foi uma surpresa para mim. Bom, no Brasil a gente tem um déficit, né, de uma diferença entre homens e mulheres do ponto de vista de acesso ao mercado de trabalho e tal. Mas isso é muito mais gritante, embora não estou minimizando isso no Brasil, mas é muito mais gritante em algumas regiões, por exemplo, da Índia, alguns países árabes, que tem uma cultura bem diferente da nossa, como você já está careca de saber. O que eu não sabia, apesar de que no livro Desenvolvimento como Liberdade, do Amartya Sen, que é Nobel de Economia também, acho que em 98, estou chutando aqui quando que Amartya Sen foi Nobel, ele fala sobre a importância de educar mulheres, né, e como isso ajuda a transformar a economia, e ele também já tinha falado sobre taxa de natalidade, como muda a quantidade de filhos que per capita, vamos botar assim, quando você dá a oportunidade das mulheres estudarem, das meninas estudarem, e em especial de aprender sobre planejamento familiar. Então, o que eu não sabia era o impacto que isso poderia ter, né? Então, quando você está pensando no futuro do mundo, a pegada da humanidade no planeta, se você considera botar todas essas mulheres que não estão na escola, não têm acesso a esse conhecimento de planejamento familiar, se elas têm acesso a isso, então o que você tem, além de muitas coisas legais, que eu já conseguiria falar sobre isso, o que eu não tinha pensado era sobre a quantidade de seres humanos que não vão nascer, em especial não vão nascer numa situação de pobreza, e o quanto que isso economiza de impacto que os seres humanos têm no mundo. Então, o que a gente vê é que na medida que as mulheres vão se educando, a taxa de natalidade vai caindo, e essas crianças também vão crescendo mais educadas, mais saudáveis e tal para o mundo. Então, isso tem, além de um impacto social fenomenal, tem também um impacto ambiental que eu nunca tinha ligado uma coisa a outra, apesar de ser bastante óbvio. Então, a caixinha 6 e 7 ali, pelas contas do Drawdown, poderia economizar 51 gigatoneladas e meia de carbono na atmosfera, se eu não me engano até 2030 a conta deles, ou 2050, tem que ver isso, eu vou botar aí na tela agora. E eu não tinha imaginado o impacto que isso teria. Bom, então esse é o primeiro livro, eu recomendo que vocês deem uma olhada lá no site, principalmente, é muito bom. O segundo que eu quero entrar, do Eduardo Janetti, é o Trópicos Utópicos. Esse é um livro para ler e reler. Eu demorei mais de um ano desde que um amigão meu sugeriu que eu lesse. Não levei tanto a sério. Depois, quando eu comecei a ler, eu trucidei o livro, eu atropelei o livro e depois percebi que eu fui rápido demais. Então, abri o livro e estou relendo ele. O Janetti é um cara, para quem não conhece, um economista, ele sabe muito da história da economia, ele é um cara muito ponderado, um super intelectual brasileiro. A gente tem a honra de ter esse cara escrevendo em português, né? A linguagem dele não é muito acessível, assim, acho que ele é um cara mais refinado, vamos botar assim, mas é muito bom. Então ele tem livros sobre, por exemplo, a história da ética no conhecimento econômico, a importância da ética para o capitalismo, coisas assim bem legais, e outras coisas, história dos juros e etc. E nesse livro, Trópicos Utópicos, eu achei ele mais ousado do que nos outros livros dele, nos outros textos que eu tinha tido acesso, e mais provocador, assim, com um discernimento incrível, né? Então ele reconhece as crises que a gente está passando hoje pelo mundo, e tenta trazer isso a nível Brasil, como é que a gente pode então, né, sonhar um Brasil com a nossa própria identidade. Então ele diz que
Basicamente a gente tem no Brasil os miméticos e os proféticos, né? Então os miméticos são aqueles que querem que o Brasil se desenvolva para ser, quem sabe, algum dia um Estados Unidos, né? Então a gente está atrás de uma coisa que a gente quer mimetizar, de alguma coisa que a gente quer copiar. E tem os proféticos, que são aqueles que então tem uma visão mais, como falar, mais original para o Brasil, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui como nação, né? E aí eu acho que ele nos provoca para tentar pegar o melhor que tem da economia convencional, da pensamento político convencional, e também o melhor que só o nosso tempero brasileiro tem, sem entrar em muitas romantizações como no passado fizeram. Bom, esse livro foi escrito em forma de aforismos, são 124 aforismos, ou seja, pequenos textinhos de uma linha, 2 linhas, um parágrafo, 5 páginas, alguma coisa assim, que tem começo, meio e fim, então você pode simplesmente abrir o livro em qualquer lugar e ler, mas ele também tem uma ordem muito gostosa de ser lido. E aí eu separei aqui só 2 dos 124 para ler para vocês, para não só ficar falando sobre o livro, mas entrar mesmo no que o livro diz. O primeiro que eu vou trazer é um pouco mais longo, talvez um pouco mais complicadinho, mas é muito legal. Então, só para vocês terem um pouco de contexto, a gente fala muito sobre crescimento econômico, né? E o que diziam lá atrás, século XVIII, XIX, XX, os grandes economistas sobre a riqueza que nós como humanidade estávamos gerando, né? E o que a gente vai fazer com essa riqueza toda? Então, acho que ele de maneira muito, com muito discernimento, assim, muito legal, ele vai lá no Keynes, né, um dos grandes economistas do século XX, e pega uma parte de um texto do Keynes que é pouco conhecido, eu não vi uma tradução em português, por exemplo, eu fui depois procurar, e aí depois ele tenta trazer isso para a nossa cultura brasileira. Bom, vamos lá. O nome desse aforismo, dessa parte, é Suor Bíblico e Suor Dionisíaco. Os infatigáveis e obcecados fazedores de dinheiro, escreveu Lord Keynes em 1930, podem nos levar consigo até o colo da abundância econômica, mas aqueles povos que mantêm viva e cultivam a uma perfeição mais plena a arte da vida e não se vendem pelos meios de vida, é que serão capazes de gozar a abundância quando ela chegar. Fecha aspas, aí vem o Janete. O Ocidente tecnoconsumista promoveu uma aceleração do trabalho e da cobiça por riqueza como jamais o mundo conheceu. A utilidade e a eficiência tornaram-se a pedra de toque de todas as escolhas e conclusões. Mas, em vez de se libertarem do jugo da necessidade e do primado da economia sobre suas vidas, como imaginavam o Keynes e outros grandes economistas clássicos, as sociedades ocidentais se precipitaram como que tomadas por louca compulsão rumo à reprodução da riqueza e da necessidade numa escala ampliada. E tudo em nome do quê? Tudo em nome de um mundo em que o comércio dá as cartas e se insinua cada vez mais como a alma vácuo da cultura. Um mundo em que todos se veem compelidos a atiçar desejos de consumo uns nos outros, simplesmente para se manterem à tona dos seus gastos, em que as pessoas esperam cada vez mais dos seus gadgets e pílulas miraculosas, mas cada vez menos umas das outras em suas relações pessoais e amorosas. O mundo em que a solidão e a má sociabilidade crescem na razão direta da interconectividade e do avanço das técnicas de comunicação. E o Brasil com isso? Será desvairadamente utópico imaginar que temos tudo para não capitularmos à opressiva industriosidade geradora de objetos demais, alegrias de menos do tecnoconsumismo ocidental? Que o Brasil, embora modesto nos meios, mantém viva sua aptidão para a arte da vida e a capacidade de cultivá-la a uma perfeição mais plena? Que podemos ousar modelos de economia e de convivência mais humanos e adequados ao que somos e sonhamos? Que nossa reconhecida aversão ao suor bíblico, longe de ser fraqueza, apatia ou preguiça, é apenas a contrapartida de uma irrefreável vocação para o suor dionisíaco? Então isso eu acho muito maravilhoso. E aí ele finaliza o livro, spoiler aí, para quem quiser ver o livro, mas o último, que é bem curtinho, que eu acho que toca um pouco nesse assunto, ele fala assim: a questão irrespondida. To be or not to be? That is the question.
propõe a conhecida fórmula antropofágica: to be and not to be. Eis a possível resposta. Então isso é um pouquinho do Trópicos Utópicos, que foi um livro que realmente mexeu comigo, eu gostei muito. E vamos ao terceiro livro. Escravidão, do Laurentino Gomes. Infelizmente eu estou viajando e esse livro não está aqui comigo, então não consegui pegar um trecho dele, alguma coisa assim. Mas o que eu posso dizer sobre esse livro é o seguinte: nesse canal aqui eu estou fazendo sentido da economia, né, e uma economia que faz sentido para o século XXI, e tentando trazer isso mais, e acho que mais na frente, mais ainda a nível Brasil. Não dá para a gente entender Brasil se a gente não entender a escravidão, né? Então a escravidão até hoje a gente vive as consequências de muito do que aconteceu lá atrás, e o que eu acho que o Laurentino Gomes fez de maneira genial não foi trazer nada de novo sobre a escravidão, mas se você é ignorante como eu em relação ao tema, ele pegou centenas de livros, os melhores que tem, leu, conseguiu traduzir isso para uma linguagem que é acessível para mim, eu imagino que para você também, e aí trouxe isso de um texto delicioso, um texto muito bom de ler, um livro muito bom de ler, mas muito difícil de digerir. Então, assim, para mim era difícil de ler o livro à noite. Enfim, as cenas que ele contava, as coisas que eu imaginava, os números que ele traz são realmente coisas assim que devastam a psique, que é muito difícil de ler, mas um livraço. Então fica aí a dica para vocês darem uma olhada nesse livro. O volume da escravidão era tão grande, África Brasil, né? Houve, por exemplo, a indígena também, mas especificamente da África Brasil, era tão grande. E mesmo com a tentativa de manter os escravos, os cativos, né, os escravizados vivos no barco, eles morriam, que era ruim para todo mundo, porque a pessoa que estava carregando ele queria ele vivo para vender no final, né? Mas morriam tantos, porque eram tantos, e eram jogados ao mar, que os tubarões aparentemente mudaram a rota deles de migração no oceano para acompanhar os navios negreiros, porque quando caía um corpo a mar já estava ali o almoço dos tubarões, né? Então só para você ter noção do tamanho, da dimensão dessa tragédia brasileira, e não só brasileira. Esse foi o terceiro livro. Quarto livro, Good Economics for Hard Times, ou seja, economia boa, né, para tempos difíceis. Hard Times é um nome de um livro do Charles Dickens de 1854, então tem essa referência, onde o Dickens descrevia à época a situação da população inglesa, britânica, no auge da Revolução Industrial, aquela primeira Revolução Industrial. Então a desigualdade social, enfim, todas as mazelas que a situação mais pobre estava vivendo. E aí se o Laurentino Gomes pegou o que tinha de melhor escrito sobre a escravidão e resumiu isso de uma maneira palatável, o Banerjee e a Esther, que são os dois dos 3 Nobel de Economia de 2019, pegaram o que há de melhor está sendo escrito e comprovado sobre economia do século XXI, né? Então a gente largar um pouco o nosso debate econômico ainda está muito no século XX, economia planificada, economia livre, enfim, esquece isso. O que estão falando no século XXI de economia, né? Além dessas dualidades e desses espantalhos. E aí eles criaram então esse livro que tem capítulos sobre grandes temas. Então, por exemplo, imigração, comércio exterior, crescimento econômico, clima, inteligência artificial, robótica, desenvolvimento tecnológico, democracia e governo e a sua ligação com a economia. Tem um que chama gostar, querer, precisar, ou seja, preferências humanas, moralidade, como é que a gente age, somos egoístas ou não, em que situações e tal. E o cash and care, que seria algo como dinheiro e cuidados, né? Que é a especialidade desse casal, que tem um laboratório em MIT que estuda a pobreza. O Banerjee é indiano, então a maior parte dos trabalhos deles são lá. Então eles estão estudando, assim, por exemplo, o nosso famoso Bolsa Família. Tem muitos programas de distribuição de renda desse tipo ao redor do mundo. Quais funcionam melhor ou pior? Quais pequenas mudanças nas regras ou na comunicação podem facilitar com que as pessoas saiam da pobreza, podem facilitar com que elas não fiquem dependentes desses programas, enfim, coisas nesse sentido. O que eu trouxe aqui do livro para trazer para vocês, que eu achei muito legal, se eu não me engano, vem justamente desse capítulo Gostar, Querer e Precisar,
onde está se falando sobre a personalidade dos seres humanos. Então, eles mencionam aqui um experimento feito na Universidade de Zurique, onde eles pegaram, acho que algumas centenas eu não sei aqui quantos são, de banqueiros, né, pessoas que trabalham em banco, e falaram assim, ó, gente, a gente vai fazer um teste aqui com vocês, que é o seguinte, vocês vão naquele quartinho ali, ninguém vai te ver, não tem câmera, não tem nada, você vai rodar moeda, e aí, se você pegar, sei lá, X cara ou X coroa, você ganha 20 euros. E para cada cara ou coroa acima desse número, você vai ganhar mais 20 euros. Então vamos supor, sei lá, você vai jogar 50 vezes a moeda, se mais de 40 vezes aparecer coroa, para cada vez que aparecer coroa, no 41, no 42, no 43, você vai ganhar mais 20 euros. E aí propuseram isso para esses banqueiros, mas aí eles dividiram os banqueiros em dois grupos. Qual foi a diferença fundamental nesse experimento para os dois grupos? Para um desses grupos, no que eles iam entrar no experimento, eles faziam perguntas em relação a quais são as atividades de lazer preferidas dessas pessoas. Então, o que você gosta de cozinhar, de comer com a família, de ler, de jogar futebol, de assistir futebol? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Ou seja, coisas que ressaltam nele a parte dele que é um cidadão comum. Para o outro grupo de banqueiros, fizeram perguntas que relembravam a eles o fato de que eles eram banqueiros. Então, realçou na psique deles esse lado banqueiro deles. Bom, qual foi o resultado? Para o grupo que foi perguntado sobre os hábitos comuns deles, 3% deles roubaram nesse teste. Estima-se que 3%. A gente sabe por probabilidade, né, por estatística, uma distribuição de quantos cara e coroa deveriam mais ou menos aparecer, e se você diz que teve tantos, qual é a chance de você estar mentindo, né? Então a gente sabe por estatística, e então a gente pode estimar, não com certeza, mas estimar o roubo, né? Quanto as pessoas estavam dizendo que tiraram mais cara ou mais coroa do que tiraram de fato. Bom, o nível de roubo, então, estimado, subiu de 3% para quem foi perguntado do que gostava de fazer, para 16%, ou seja, cresceu mais de 5 vezes, para quem era apenas relembrado quando ia entrar no teste sobre o fato de que era banqueiro. Então, o que eles querem trazer com isso? Que os economistas, eles, em geral, têm uma vontade muito grande de querer reduzir a realidade para coisas simples, porque quando a gente consegue reduzir, por exemplo, uma pessoa para uma personalidade, para uma preferência, para uma forma de tomar decisão, então você consegue em cima disso criar modelos fabulosos e super sofisticados para tentar entender o futuro, explicar o futuro, prever o futuro, etc e tal. O que eles estão trazendo aqui é que as mesmas pessoas, né, as mesmas pessoas com a mesma profissão, e aí eles têm um dado grande, né, são muitas pessoas que fizeram esse experimento, você consegue só por mudar uma pergunta na hora que a pessoa vai fazer um teste, você já muda quem aquela pessoa é, qual personalidade daquela pessoa se mostra. Então isso é um pouquinho desse livro para vocês, de dois economistas muito respeitados aí no mundo e que botam em questão muitas das questões. Agora em ano político a gente vai ver muito espantalho, né? Muito papo de economia com, enfim, termos antigos, conclusões antigas, fake news, coisas que não param de pé. Então, para quem quiser ir um pouquinho mais fundo, vale dar uma olhada nesse livro. E aí, gente, o último livro foi realmente, se você acredita em coincidência, foi uma coincidência, se você acredita em milagre, foi um também, que foi assim, sei lá, 23, 24 de dezembro, eu já tinha me dado por satisfeito, li muita coisa boa esse ano, mas aí estava passeando, estou viajando, como eu falei, estava passeando, passei numa livraria, nessa livraria eu estava pensando no próximo vídeo desse canal, que vai ser o último vídeo sobre crescimento além do PIB, que ia ser justamente sobre um reporte da comissão, que foi publicado acho que em 2008, 2009, do Stiglitz, e o Sen e o Fitoussi, que são 3 economistas, 2 prêmio Nobel, e eu ia falar um pouquinho desse relatório deles. E aí eu estava assim, poxa, mas eu estou querendo ler mais do Stiglitz, eu nunca li coisas dele além desse relatório.
e ele tem muitos livros, então assim, é um déficit que eu tenho, e aí, pum, saltou aos olhos esse livro aqui, escrito pelos Stiglitz, estava lá, né? Então, Medindo o que Importa, o movimento global para o bem-estar, o mundo para novas métricas além do PIB, pelos Stiglitz e o Fitoussi, que fizeram esse relatório que eu mencionei há 10 anos, e Martin Duran. Quem vem a ser Martin Duran? A estatística-chefe da OCDE. Então, esse relatório que foi o governo francês Sarkozy, né, que pediu, e aí eles escreveram esse relatório, aí esse relatório começou a gerar um certo rebuliço, e aí a OCDE internalizou, seguiu esse trabalho em nome do que eles estão chamando Agenda Além do PIB. E aí nesse livro eles trazem algumas iniciativas em países como Itália, Israel, Japão, Luxemburgo, Holanda, Escócia, Eslovênia, Reino Unido, Equador, Bélgica, Áustria, não sei o que, e toda uma discussão em volta de, bom, beleza, se não é o PIB ou o PIB per capita que a gente vai medir para saber se o nosso país ou o mundo está indo bem ou não, então o que é que a gente vai medir? E aí eu deixo essa pergunta para você. Não vou dar muito spoiler, porque o próximo vídeo, então, e o último vídeo dessa série de desenvolvimento além de crescimento econômico, vai ser só em cima do trabalho deles. Mas eu quero trazer só um spoilerzinho para vocês. Se você fosse parar e pensar, de fato, se você quiser dar pausa aí no vídeo. Ok, me chamaram aqui para eu pensar como é que a gente pode fazer não um número para substituir o PIB, né? A gente tem muito essa ideia, a mesma coisa de moedas complementares, as pessoas acham que é moeda alternativa. Tem o real, tem o dólar, eu vou substituir o dólar. Não, vamos complementar, né? Vamos adicionar. Então, se a gente vai passar de 1 ou 2 ou 3 indicadores, PIB, PIB per capita e desemprego, por exemplo, se a gente vai expandir isso para mais indicadores, um dashboard, né? Um conjunto de indicadores, quais são os aspectos da vida que você acha que seria importante medir? Essa é a primeira pergunta. E depois, como medir esses aspectos da vida que são importantes medir? Essa é a segunda pergunta. Vale lembrar que 500 números, para quem trabalha com gestão, acho que vai concordar comigo. 500 números não te ajudam, você fica perdido, você não sabe o que é importante, não dá 500 números. 2 números também não te orientam bem o suficiente. Né? Então, quais são os poucos e bons números que a gente precisa ter? E mais, tem que ser números que a gente, ou dados, ou que seja, que a gente consegue pegar relativamente rápido. Porque imagina que você tem o melhor indicador do mundo, mas ele demora 3 anos para sair. Não vai te ajudar. Né? Se você é um presidente, um governador, um secretário, um deputado, você precisa, em 2020, meio que saber o que aconteceu em 2019. Não dá para esperar até 2022 para tomar essa decisão informada. Então, o que o Stiglitz fala, se a gente mede a coisa errada, a gente vai fazer a coisa errada. Se o que a gente mede diz que está tudo bem, quando realmente não está, a gente não vai fazer as decisões certas. Então, pergunto para vocês, o que vocês mediriam? Aí o que eu quero trazer para vocês é o que mais me surpreendeu. Tem uma parte que eles falam sobre capital social. O capital social é a cola que deixa a sociedade junta, né? Que cola a sociedade. E é muito importante dentro do capital social os laços sociais dentro da comunidade para a saúde da comunidade, para a saúde do indivíduo e para a saúde da sociedade como um todo. Então, de novo, para uma sociedade, é meio óbvio talvez isso que eu estou falando, ao mesmo tempo, cadê isso no nosso debate econômico, cadê isso nas nossas métricas, né? Que para o bem-estar de uma pessoa, de uma comunidade, de uma sociedade, é muito importante os laços sociais que ela tem nessa cola que está sendo chamada aqui de capital social. Bom, o que é uma das colas do capital social? Confiança. Confiança um no outro, confiança nas instituições, confiança nas autoridades, nas elites, no país. Né? Isso são coisas muito importantes. E aí, o que essa galera aqui, e não são só esses 3, são mais, eu acho que 200 e tantos especialistas de um monte de áreas, eles acabaram escolhendo trust, que eu estou traduzindo como confiança, como um dos indicadores importantes a serem medidos. E aí olha só que interessante, eles pegam o exemplo da crise de 2008, lá nos Estados Unidos.
Do ponto de vista econômico, os Estados Unidos superou a crise. Se você olhar apenas, por exemplo, PIB e tal, as coisas retomaram relativamente bem, ok, lá para o momento de mundo que a gente está. Mas o que teve de perda de confiança da população no governo, o que isso gera de polarização na sociedade, discursos populistas crescendo, etc e tal, é muito perigoso para a sociedade e também para a economia, já que a economia é um subset, um subgrupo da sociedade. Então eles deram esse exemplo de confiança nos Estados Unidos, que eu achei um caso bem legal. E aí o que eles falam é que tem muitos estudos que comprovam que a confiança numa sociedade, e é possível você medir isso de uma forma bem fácil, você pergunta para as pessoas, né? De 0 a 10, quanto que você confia nas instituições do governo, de 0 a 10, quanto você confia no seu vizinho, na sua comunidade, num brasileiro, você consegue medir isso. E aí os estudos têm mostrado que confiança é positivamente correlacionado com um monte de fenômenos. Por exemplo, PIB per capita, bem-estar subjetivo, ou seja, eu dizer que eu estou bem, né? Isso é minha subjetividade. Então, assim, em sociedades com mais confiança, as pessoas se dizem mais felizes, mais satisfeitas com a vida. Produtividade, relações cooperativas entre os trabalhadores e a gerência das empresas, qualidade do sistema legal e por aí vai. E aí, amigos e amigas, você pode estar se perguntando, ok, mas temos dados do Brasil, onde é que está o Brasil em relação a isso? Eles mencionaram aqui uma pesquisa, obviamente, né, como um bom trabalho sólido, tem um monte de referências boas, é uma loucura. E aí eu estou botando aí na tela para você ver o ranking mundial de confiança das pessoas, média de país. Para você não perder muito tempo procurando o Brasil, e eu comecei procurando de cima para baixo, aí depois eu percebi que eu tinha que começar de baixo para cima. Nós estamos, se eu não me engano, em quinto ou sexto lugar aí, de baixo para cima no mundo. Isso é muito ruim, de maneira geral, para o nosso bem-estar, e eu acho que a gente está sentindo isso, né? De alguma forma ou de outra. Todo o clima que a gente está tendo político, mas também o clima que a gente sente quando a gente vai nas ruas, é esse clima de desconfiança. E o que é muito chato, confiança é uma coisa, como você bem sabe, provavelmente experimenta isso na sua vida, confiança é algo muito difícil de construir e muito fácil de destruir. Então eu não sei o que falar sobre isso, mas eu queria trazer isso como um dos insights que esse livro me trouxe, tá bom? Então esse foi um pouquinho desses 5 livros que mais me marcaram no ano de 2019. Se ficar aí de gostinho para você ler, eu vou querer depois saber o que você achou desses livros, o que saltou aos olhos para você. Se você tem alguma dúvida ou algo que não ficou claro, me manda. Eu recebi bons feedbacks do último vídeo. Bons feedbacks, eu quero dizer, pessoas que reclamaram que teve parte do vídeo que não estavam legais, então eu estou olhando para isso para ver se eu melhoro. E vamos continuar esse papo aí, tá bom? Feliz 2020 e vamos que vamos!